O objetivo deste webinar aqui, desse bate-papo, foi um pedido dos alunos da Escola de Gestão Pública da FAMURS, que são um local que eu dou curso aqui em Porto Alegre, para os servidores dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, e como uma forma de integração, porque esses cursos atualmente presenciais estão suspensos, e como uma forma de a gente integrar todo mundo e poder falar, não somente no WhatsApp, aproveitando esse modelo que a gente fez em outros webinários e muita gente está fazendo, eu tentei trazer aqui um momento para a gente conversar um pouquinho sobre licenciamento ambiental. Eu fiz esse recorte do licenciamento porque as pessoas no grupo, né, eu tenho 2 grupos de WhatsApp com quase 500 membros, e eles pediram alguns temas. Eu fiz, qual o tema que vocês querem ouvir durante um bate-papo que a gente possa fazer? E aí foi sugerido temas de licenciamento ambiental e temas de fiscalização ambiental, obviamente que são os temas mais recorrentes dentro dos órgãos ambientais municipais. E aí, nesse primeiro encontro, vamos dizer assim, vamos fazer esse recorte dentro do licenciamento ambiental, dos pedidos que foram feitos para falar, né? Eu solicitei que as pessoas falassem, porque o objetivo não é dar uma aula de licenciamento, e sim que todo mundo possa conversar aqui, tirar uma dúvida, comentar. Tem muita gente com tanta experiência aqui, né? A Cris foi secretária adjunta do Estado, lá do Rio de Janeiro, né? O Rafael Volquinde foi diretor técnico da FEPAM, né? Então, tem muita gente com extrema capacidade aqui, de órgão ambiental, com presença de órgão ambiental, né, física, que acompanhou com muita experiência em órgão municipal, em órgão estadual. Então, o objetivo é fazer um bate-papo, né? Eu vou fazer esse recorte inicial. Foram 3 assuntos escolhidos. Eu não sei se eu vou conseguir vencer esses 3 assuntos, porque um é sobre o projeto de lei geral de licenciamento, né, que é um projeto que está, Lei Nacional Geral de Licenciamento Ambiental, que é uma lei que está em pauta, apesar de todo esse contexto que a gente está vivendo. O segundo é algumas alterações do Código Estadual de Meio Ambiente, obviamente as vinculadas ao licenciamento ambiental, o Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, que recentemente foi alterado, né? Eu até pretendo fazer um bate-papo específico do Código, mas mesmo assim a gente tem que entender que o Código tem 238 artigos, não tem como a gente debater tudo numa uma oportunidade assim tão rápida. Mas, de qualquer maneira, fiz um recorte pontual específico sobre o licenciamento ambiental e também foi pedido para falar um pouquinho sobre áreas de preservação permanente, né, intervenção em área de preservação permanente. Se der tempo, a gente fala, se não, né, depois ontem eu estava pensando, né, talvez a PP mereça fazer um tópico específico só sobre isso, para a gente não confundir os temas e tudo mais, né? Então, vou compartilhar uma tela aqui para vocês, que é uma pequena apresentação, só apenas com tópicos aqui, para a gente ter uma noção do que vai sendo falado. Quando eu vou falar, não quero falar muito, né? Eu quero que a gente possa debater, conversar. A partir de depois que eu falar, vocês, para quem não chegou aqui, ou quem não está acostumado, quiserem comentar, perguntar, falar qualquer coisa, é só pedir aqui no chat, aqui, no bate-papo, nas telas de vocês, quero comentar alguma coisa, quero fazer uma pergunta, me escreva e tal, fiquem à vontade. O objetivo é a gente trocar informações, né, compartilhar experiências e poder ter uma integração entre órgãos municipais, aí, não só do estado do Rio Grande do Sul, como outros colegas aí do Rio de Janeiro, Minas Gerais e tal. Então, vou fazer alguns recortes específicos aqui
falando do projeto de lei 3729 de 2004, que se encontra na quarta versão correndo no Congresso Nacional, que trata do licenciamento ambiental. Vou falar alguns pontos específicos, pontos que afetam diretamente o município, que são interessantes para vocês terem noção e para verem o que vai mudar, o que vai consolidar, o que vai agregar situações para vocês. Claro que o projeto de lei ele tem 55 artigos, né, ele ainda está em debates, a estrutura dele não vai mudar na forma como ele se encontra atualmente no Congresso, a estrutura não muda. O que serão mudados são pontos específicos no texto legal. Alguns artigos da lei, alguns conceitos talvez sejam mudados, né? Ontem estava falando com um colega lá da CNI, o Marcos Abreu, que ele me explicou, olha, o projeto tá bem encaminhado, a estrutura do projeto será provavelmente mantida, o que muda certamente são alguns detalhes de texto, alguma coisa que está sendo ainda ajustada, que parou um pouquinho por conta da pandemia. Então, no artigo 3º desse projeto de lei, é uma coisa interessante, uma coisa que se consolida, que na FEPAM a gente já conhece, o Rafael sabe muito bem, a possibilidade desses vários tipos de licença, o modelo trifásico já consagrado, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, a licença única que está prevista também na resolução CONAMA 237 e nos órgãos ambientais, que tem essa possibilidade de licença única, a licença por adesão e compromisso e a licença de operação corretiva, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós vamos ver no Código Estadual de Meio Ambiente, chamada de licença de operação e regularização, é LOR, aqui é LOC falada nessa legislação federal, é apenas uma questão de semântica, de titulação, porque, na verdade, o objetivo é corrigir o empreendimento que não tem licença ambiental e vai ali na frente buscar essa licença. Esses são os tipos de licença que serão possibilitados, considerando que a gente vai ter um debate interessante relativo à simplificação do licenciamento ambiental, qual seja a licença única, a licença por adesão e compromisso e o aglutinamento de licenças que está previsto no artigo 3º e lá na frente nos procedimentos de licenciamento ambiental, ele prevê a possibilidade de eventualmente fazer uma LP conjugada com uma LI com uma LO, dependendo do caso. Isso é chamado no projeto de lei de simplificação de licenciamento ambiental. Nós tivemos uma decisão muito recente, questão aí de 15 dias lá no STF, e por conta de uma ação do MPF que questionou os procedimentos de licença única do Estado do Ceará e declarou inconstitucional as licenças, o modelo de licença única do Estado do Ceará. O voto não foi ainda disponibilizado para a gente saber as razões, a gente conhece a ação do MPF, a gente conhece os termos, não sabe exatamente o motivo. Eu tenho para mim, nos termos como tem se visto, é porque a própria lei está indicando quais são as atividades que sejam passíveis de licença única, uma forma de simplificação. Quando a lei complementar 140 dá a entender, ela tem uma disciplina de que o órgão ambiental, ele que disciplina quais são as atividades que devem ser licenciadas, quais que não, as não incidentes, eventualmente as isentas, dispensadas e tudo mais. Então, acredito que existe uma certa confusão, talvez por estar sendo indicada diretamente na lei, que o STF tenha pensado dessa maneira e tenha declarado a inconstitucionalidade desse dispositivo. Obviamente, a gente não sabe o texto do acórdão, mas é o mundo o entendimento mais correto que eu vejo vislumbrando sem ter a decisão em mãos, E, obviamente, a gente sabe que o STF, ele não é um tribunal que conhece o licenciamento ambiental tão a fundo, ele trabalha com todos os tipos de legislação e com todos os tipos de temas, e muitas vezes a gente sabe, viu recentemente também, num julgamento muito recente, que é a questão da imprescritibilidade das ações ambientais, que ele pode tomar algumas decisões que não são
as mais adequadas no sentido do direito ambiental, como a gente está entendendo. Outro ponto interessante, né, que isso vai afetar os órgãos ambientais, especialmente os órgãos ambientais municipais, todos os órgãos ambientais, mas os municipais, né, a possibilidade de prorrogação automática de licença, sem entrar no mérito da licença ambiental, que ela é prorrogada nos 120 dias no prazo, quando a pessoa protocola a licença, lá na Lei Complementar 140 tem essa previsão, que quando o empreendedor protocola essa licença com 120 dias de antecedência, ele tem a prorrogação automática até que o órgão ambiental se manifeste sobre a licença. O PL 3729, ele prevê a possibilidade de prorrogação imediata, né, independente desse prazo. Se o empreendedor, as características do empreendimento, o porte do empreendimento e a legislação permanecer inalterada, ou seja, não tiver nenhuma mudança em relação àquele tipo de empreendimento e todas as suas condicionantes estão sendo cumpridas, ele vai ter a sua licença prorrogada de forma automática, né? Isso é um avanço, digamos assim, no sentido da desburocratização do licenciamento ambiental, né? Uma perspectiva que vai estar prevista lá no artigo 7º desse projeto de lei. O artigo 8º fala das atividades que são não sujeitas ao licenciamento ambiental, e aí fala em atividades militares, atividades agrícolas, né? Esse é um ponto muito tormentoso, né, que está sendo debatido lá entre todos os setores produtivos, os ambientalistas, o agro e tudo mais, debatendo o que vai ter licenciamento e o que não vai ter licenciamento. E com essa decisão do STF, talvez esse artigo aí caia por terra, ou a perspectiva de colocar atividades sujeitas ao licenciamento ambiental ou não sujeitas ao licenciamento ambiental diretamente na lei. Talvez seja uma alternativa usar o subterfúgio do regulamento ou mesmo das resoluções dos conselhos, do CONAMA, do CONSEMA e dos conselhos municipais para definir quais são as atividades passíveis ou não, ou isentas ou não incidentes de licenciamento ambiental. E eu até penso que é uma alternativa interessante, dou o exemplo da Prefeitura de Porto Alegre, né, quando eu estava lá no ano de 2016, 2015, 2016, 2017, em que a gente tinha atividades indicadas pelo Estado como passíveis de licenciamento ambiental, e eram atividades que, no nosso entender, não precisavam ser licenciadas, né? Por exemplo, padaria, academia, creche. O Estado, através da resolução de uma resolução estadual do Conselho Estadual do Meio Ambiente, indicava que aquelas atividades deveriam ser licenciadas. E o município entendia que não, e não só não entendia que não, ele não tinha capacidade de fazer licenciamento ambiental de todo esse tipo de atividade, né? Em Porto Alegre, imaginem só. O empreendedor tinha dificuldade de obter um financiamento, por exemplo, que ele precisava da licença, ele entrava naquele rito de licenciamento, demorava 6 meses, 1 ano para receber licença. Então, nós fizemos o quê? Um projeto de isenção de licenciamento baseado em estudo técnico do órgão ambiental. Então, eu, pessoalmente, na época, levei em todas as equipes de licenciamento de cada atividade diferente, falei, o que vocês acham que a gente pode isentar do licenciamento? E aí, o que era para ser academia, creche, né, pizzaria, isso aí virou um rol de 60 atividades que foram levadas ao Ministério Público. A gente pegou essas atividades e levou ao Ministério Público para mostrar para o Ministério Público quais atividades seriam isentas. O Ministério Público concordou com praticamente todas, ele só discordou das casas noturnas, né, porque era ainda reflexo daquele problema da Boate Kiss aqui no Rio Grande do Sul. E nós depois, no segundo momento, levamos aonde? Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Aí houve um debate dentro do Conselho de Meio Ambiente e a resolução passou e, na época, né, ficou funcionando perfeitamente até a adoção da resolução 372, que foi emitida pelo Estado. É importante, é só que eu botei aqui, possibilidade de solicitar a declaração ao órgão ambiental. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, essa resolução que define quais são as atividades passíveis de licenciamento ambiental no estado do Rio Grande do Sul, a resolução número 372, ela fala que, como a atividade não precisa de licenciamento ambiental, não precisa ser emitido um documento. Está lá no regramento, não precisa de licenciamento, eu não preciso emitir um documento para isso. O PL fala, né, que o empreendedor ele pode solicitar a declaração, ou seja, ele para ter aquele papel, né, muitas vezes
as pessoas pedem ter um papel, um documento que garanta a segurança do empreendedor. Muitas vezes as instituições financeiras querem fazer um financiamento e a pessoa diz: olha, eu não quero fazer licenciamento, eu não preciso fazer licenciamento ambiental, a instituição financeira precisa de um documento, alguma coisa do gênero. Então, o artigo 8º define essa possibilidade. Também fala no artigo 11, né, uma indicação no sentido de simplificação, né, provavelmente que serão aprovadas em licenciamento único as atividades de saneamento básico, né? Então, um conjunto de melhoria, a gente sabe que o saneamento básico é uma das causas de muitos danos à saúde e ao próprio meio ambiente e de certa forma muito menosprezado em nosso país. Então, o órgão ambiental vai ter a possibilidade, vai ter a obrigação de fazer licenciamentos simplificados para o saneamento básico. Outra questão interessante que eu pensei ali do projeto de lei, né, que está no artigo 12, que o licenciamento ambiental e urbanístico ele vai ser emitido concomitantemente, né, nos casos de regularização fundiária, de assentamentos ou de urbanização, parcelamento do solo, abastecimento de água e tratamento e coleta do esgoto sanitário. Então, serão emitidas, né, as licenças na mesma forma. A pessoa vai receber a licença urbanística, vai receber o habite-se, vai receber o documento urbanístico e vai receber a licença ambiental ao mesmo tempo. Isso é interessante, mas pode ser um tiro no pé, né? E eu falo isso também da Prefeitura de Porto Alegre, né, que a gente tinha esse entendimento, né, entendimento construído pelos procuradores municipais, no sentido que no mundo ideal, efetivamente, é interessante que as suas licenças saiam ao mesmo tempo, né? Porque são situações que envolvem tanto a licença urbanística e ambiental que estão intimamente ligadas. O problema é que muitas vezes isso aí pode gerar uma possibilidade de não receber a licença, né? A pessoa não consegue receber qualquer tipo de a licença urbanística, está com a licença ambiental pronta ou está sem o habite, e isso aí pode gerar uma vinculação das licenças e a pessoa não consegue receber aquele licenciamento ambiental. Uma coisa a se pensar, às vezes as saídas são bem pensadas, mas a operacionalização também não é das mais adequadas. Outro ponto interessante dos condicionantes da licença ambiental, elas são vinculadas ao impacto da atividade, né? Então, a gente sabe, quem trabalhou em prefeitura, quem trabalha em prefeitura sabe que muitas vezes existem condicionantes contrabandeadas, né, que recebem algum tipo de empreendimento, né, uma construção de uma escola, construção de hospital, algum tipo de atividade, algum serviço público que o empreendedor tem que fazer e depois, eventualmente, tem que assumir, né? Contratar uma equipe, comprar material para algum determinado serviço público. Então, os condicionantes da licença não vão estar vinculados diretamente à atividade que está sendo licenciada. E também é uma coisa que a gente batalhou bastante aqui no estado do Rio Grande do Sul e não teve tanto sucesso assim, a possibilidade de revisão dessas condicionantes, né? Caso a licença saia com alguma condicionante inadequada, ou com o empreendedor não concorde, ele pode fazer, no prazo de 30 dias, um pedido de revisão das condicionantes, conforme a previsão do artigo 13. Isso é muito interessante, né? Os empreendedores sempre reclamam disso, que muitas vezes as licenças saem com alguma previsão que não se aplica ao caso concreto. O artigo 17, né, em consonância à Lei de Liberdade Econômica, em confronto com a Resolução CONAMA 237, ela fala que a licença ambiental não depende de certidão de uso do solo e de outras autorizações. A Resolução CONSEMA fala da necessidade de autorizações, outorgas e outros estudos, né? O artigo 17 fala que não depende, não vai precisar. A Lei de Liberdade Econômica recentemente falou exatamente isso, né? Então, quebrou a exigência de certidão de uso do solo. Isso aí até a Cris Jacode tem um artigo que ela escreve justamente sobre esse tema, né? Um artigo muito legal que fala sobre a inexigência da certidão de uso do solo no licenciamento ambiental, né? Muitos municípios exigem isso, dizendo que qual o tipo de empreendimento que pode ser instalado em tal local, né? Tudo com base na resolução CONAMA 237,
a Lei de Liberdade Econômica já tirou essa exigência aqui, que ela disse, não pode ser exigido nada que não esteja previsto em lei. Como essa exigência está prevista na resolução do CONAMA, então ela caiu a necessidade dessa exigência nos processos de licenciamento ambiental, e o artigo 17 do projeto de lei, ele fala exatamente neste sentido. Seguindo, a licença... Não, isso aqui eu já falei, né? O que eu estava falando lá da licença corretiva, né, de uma das modalidades de licença, a licença de operação corretiva, a LOC, ela, muitas vezes, as pessoas, ou dentro do órgão ambiental, ela é vinculada a um termo de compromisso, mas vinculada a um auto de infração, né? A pessoa vai lá no órgão ambiental, voluntariamente, quero me regularizar, e aí o órgão ambiental, já que tu quer se regularizar, nós vamos verificar que tu estava trabalhando sem licença, então tu vai ter um auto de infração para a gente poder firmar um termo de compromisso para te poder trabalhar nesse período até que tu receba a licença. O artigo 18, né, ele prevê que a licença corretiva depende desse termo de compromisso prévio, só que se o empreendedor ele voluntariamente vai ao órgão ambiental, ele não vai ter sanção. Esse termo de compromisso ele é feito entre o órgão ambiental até que o empreendedor receba a licença por conta dessa atividade. O estudo de impacto ambiental está regulamentado dentro do artigo 26, né, ou no futuro artigo que vai estar, mas dentro do projeto de lei de licenciamento ambiental teremos a atualização dos termos do estudo de impacto ambiental previstos lá na resolução 01 CONAMA 2000, de 1986, já bem defasada em relação ao estudo de impacto ambiental. Outro ponto interessante, né, que é a possibilidade de manifestação de terceiros, ou a manifestação de terceiros, né? FUNAI, IFAM, unidade de conservação, que estão relacionadas no artigo 4º, e de outros entes federados, eventualmente o Estado no licenciamento federal, ou da União no licenciamento estadual, ou do Estado no licenciamento municipal, no artigo 46, eles são feitos de forma não vinculante, conforme já previsto na Lei Complementar 140, no artigo 3, parágrafo 1º, é uma forma de reforçar. A gente sabe que as manifestações em tese não são vinculantes, mas na prática, muitas vezes, elas bloqueiam o processo de licenciamento ambiental. Por fim, um último ponto aqui, né, que eu vou trazer, que é bem interessante em relação ao projeto de lei de licenciamento, né, tem vários outros pontos, né, são 55 artigos, ele prevê a revogação do parágrafo único do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais. O que significa? O artigo 67 fala que se o funcionário público, né, o servidor público do órgão ambiental, ele concede uma licença, uma autorização em desacordo com a norma ambiental, ele pode sofrer ele pode responder por crime ambiental na modalidade dolosa, né, e na modalidade culposa também, quando ele faz por uma imperícia, quando ele faz por uma negligência, por algum motivo, que é o caso do parágrafo único do crime culposo, ou seja, a pessoa tem um entendimento para conceder a licença e ela concede a licença, ela pode responder, se aquela licença foi concedida de forma equivocada, ela pode responder por crime ambiental. Então, isso é uma pecha que sempre ficou na cabeça dos funcionários públicos, né? Os funcionários públicos ficaram... Eu trabalhei em órgão ambiental, quem trabalha no órgão ambiental sabe que sempre existe uma pressão do Ministério Público em relação aos atos dos servidores públicos, né, em relação ao próprio processo de licenciamento ambiental. Um dos primeiros casos que eu estava lá na Prefeitura de Porto Alegre, de um loteamento na Zona Sul, em que eu reputo o órgão ambiental de Porto Alegre como um ótimo órgão, né, tecnicamente capacitado, emitiu uma licença ambiental para esse tipo, para a licença de instalação do loteamento, e uma semana depois, por conta de uma manifestação de um técnico do Ministério Público, esse loteamento foi embargado. Ou seja, o servidor faz um trabalho técnico, o servidor é capacitado, o servidor é instruído, faz um licenciamento com todos os resguardos que estão previstos na sistematização e na lei, e mesmo assim a licença é suspensa. Então, isso gera uma insegurança jurídica incrível para o empreendedor e gera uma incerteza, né, e uma pressão desnecessária ao servidor,
porque eventualmente ele pode se equivocar, mas ele, se for de forma culposa, né, se ele não teve vontade de emitir uma licença fraudulenta, ele não vai ser punido nos termos dessa alteração prevista no projeto de lei nacional. Certo, senhoras e senhores? Vou fazer um segundo recorte agora, como eu tinha prometido. Né? Esse agora vai ser bem mais curto, porque fala do licenciamento ambiental dentro do Código Estadual do Meio Ambiente. Ele é resumido em praticamente 10 artigos, né, que foram algumas coisas mudadas, e eu vou trazer esses pontos especiais, pontos aqui que foram mudados dentro da Lei 15.434 de 2020. Primeiro ponto, que era uma coisa que todo mundo, né, que trabalhava, não só os empreendedores, mas quem trabalhava no órgão ambiental, na Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, nós tínhamos dificuldade em emitir licenças, porque existia a regra do artigo 55, parágrafo único, que foi revogada, e exigia a manifestação das unidades de conservação que estivessem no raio de 10 quilômetros do empreendimento. Então, no município de Porto Alegre, praticamente todos os empreendimentos, um empreendimento mais vinculado à Zona Sul, ele acabava tendo que pedir anuência do Parque do Morro do Osso, do Morro São Pedro, do Parque Saint-Hilaire, que é no município vizinho, em Viamão, em outros locais que não no próprio município. Ou seja, esse artigo do Código Estadual do Meio Ambiente ele é vinculado à norma anterior. A resolução do CONAMA foi alterada, virou a 428 de 2010, e o nosso Código Estadual do Meio Ambiente se mantinha com essa regra dos 10 quilômetros. Então, esse artigo foi revogado, ficamos com a regra similar à resolução do CONAMA, que estabelece a zona de amortecimento e a distância em relação aos empreendimentos que devem solicitar a manifestação da unidade de conservação estão numa regra de 3 quilômetros ou que está estabelecido dentro do seu plano de manejo. Isso aí, se não me engano, é o artigo 51 do novo Código Estadual de Meio Ambiente. Está aqui, o artigo 51 eu fiz aqui em 2 lâminas, né? O artigo 54, mantendo uma integração com o projeto de lei federal, né? O artigo 54 fala dos tipos de licença que são estabelecidos no estado do Rio Grande do Sul. Então, temos o modelo trifásico, né? LP, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, tranquilamente, né? O que se mantém, e por enquanto ainda não temos nenhuma previsão que isso mude. Tem a licença de regularização, a LOR, né? Licença de operação e regularização, a licença única e a licença ambiental por adesão e compromisso. Elas também estão sendo implementadas ou serão implementadas no estado do Rio Grande do Sul mediante manifestação do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que vai definir quais são as atividades que serão passíveis de licença ambiental por adesão e compromisso. Já há um início de estudo nesse sentido para ali na frente o Conselho definir quais são as atividades que poderão ser dadas nesses termos, né? Obviamente que todos sabem, né? E isso é uma coisa que eu falo há bastante tempo. Eu sou um defensor da licença ambiental por adesão e compromisso, e já escrevi artigos no sentido de simplificação do licenciamento ambiental, já escrevi artigos no sentido da inteligência artificial para facilitar o licenciamento ambiental. Ninguém quer, obviamente, licença ambiental por adesão e compromisso para mineração, né? Ninguém quer para empreendimentos de grande porte, né, com impacto significativo, que precisam de estudo de impacto ambiental, por exemplo. As licenças por adesão e compromisso são para empreendimentos de pequeno porte ou de impacto pequeno, né, que não sejam necessariamente, né, os empreendimentos que o órgão ambiental já está acostumado a trabalhar de uma maneira até mecânica, né, já está acostumado. Então, de certa forma, esses procedimentos podem ser realizados de forma mais simplificada. A lei estadual estabeleceu prazos diferenciados em seu artigo 56 para análise dos processos para os bons empreendedores. Então, a regra ainda do Código Estadual de Meio Ambiente, ela segue a linha da resolução do CONAMA, né? 12 meses para manifestação sobre a licença ambiental para os empreendimentos que tenham EIA-RIMA, e os empreendimentos sem EIA-RIMA é de 6 meses. Mas a lei estadual ela fala que no artigo 56 que teremos prazos diferenciados. O bom empreendedor, né, que cumpre as condicionantes, que não faz nenhuma infração ambiental, ele vai poder
ter um empreendimento licenciado, ele vai ter prioridade na análise do licenciamento ambiental. É uma prática interessante que talvez funcione, né? É um incentivo às boas práticas do licenciamento ambiental, um incentivo à intenção de integridade dos empreendimentos, até um estímulo ao compliance, né? Como eu já estava falando com a Karen recentemente sobre o tema, é uma questão interessante. As empresas que estão preparadas, que estão cumprindo as regras, elas obviamente devem ter os benefícios que o órgão público possa fazer. E o artigo 57, ele fala da possibilidade de ser um tema bastante tormentoso, né? Uma possibilidade dos procedimentos de licenciamento ambiental terem convênio ou contrato terceiros. Então, recentemente, a gente estava falando aqui com um colega, estava falando que é de um consórcio, né? Em tese, o empreendimento, o órgão ambiental estadual poderia fazer um convênio, né, ou até um contrato com terceiros para fins de análise de processo de licenciamento ambiental. Esse é um tema bastante tormentoso, né? A própria Lei Complementar 140 fala a respeito disso, né? Que o licenciamento ambiental deve ser feito por por as pessoas que estão à disponibilidade dentro do órgão ambiental, e não fala nada a respeito de convênio de contrato. Ela fala dos consórcios, né? Ela fala muito a vinculação entre os consórcios públicos e os servidores dos órgãos ambientais. Então, existe, e aqui no estado do Rio Grande do Sul já existe um questionamento a respeito da resolução 372, né, dos licenciamentos, dessa municipalização do licenciamento ambiental. Né? Todos que trabalham no licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul sabem, né, que muitas vezes o município pequeno ele não tem a capacidade suficiente para realizar todos os tipos de licença ambiental, né? Porque tem uma vocação agropecuária, tem uma vocação específica de um tipo de atividade, de repente aparece um procedimento de mineração ou aparece um procedimento que ele não está acostumado. Como é que o órgão ambiental municipal faz para isso? Ele se socorre de uma empresa contratada, né? Ele contrata uma empresa que vai dar pareceres específicos para aquele tipo de licenciamento ambiental. Isso é muito criticado porque não está previsto nos termos da legislação da Lei Complementar 140 e nas normas, porque teoricamente essas empresas não fazem, elas não fazem parte da administração pública, né? São servidores, são pessoas contratadas e terceirizadas. Eu entendo, né, o espírito da lei, entendo que efetivamente o órgão ambiental ele deve ter servidores suficientes para a realização do licenciamento ambiental, da fiscalização ambiental, da gestão pública ambiental, só que se esse entendimento de que a empresa contratada não pode dar suporte para pareceres de licenciamento ambiental, as empresas não estão licenciando, elas dão o subsídio técnico para que o servidor emita a licença ambiental com base nesses subsídios. Se esse entendimento que essas empresas não puderem dar suporte para o órgão ambiental municipal, especialmente as prefeituras de pequeno porte, nós quebraremos o sistema. Ou então as prefeituras vão ter que se associar em consórcio, né, que é uma saída muito interessante. Só que a gente ainda vê os consórcios de maneira muito incipiente, pouco atuantes aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil de uma maneira geral. A gente tem poucos consórcios atuando. Então, pelo menos até que esses consórcios sejam definitivamente instalados e congregue esses municípios menores, essa possibilidade de intervenção, entre aspas, de terceiros por empresas, eu entendo como absolutamente necessária para a continuidade do sistema de licenciamento ambiental municipal. Por fim, né, falando sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, temos a previsão da lei do artigo 60, que vai ao encontro da revogação lá do parágrafo único do artigo 67. Isso aqui até, de uma certa forma, a gente fica orgulhoso de ter participado, né, nas nossas sugestões, das nossas entidades aqui, especialmente da entidade do Sul aqui que eu participo, a Associação Gaúcha de Advogados de Direito Ambiental Empresarial. Nós fizemos uma sugestão nesse sentido, né, que de certa forma a gente pode considerar que foi acolhida. Nós temos várias sugestões, várias foram acolhidas, e essa aqui era justamente nesse sentido
de que o servidor público ele só vai responder, ter responsabilidade em relação ao licenciamento ambiental se ele fizer uma licença por dolo, né? Ele teve a intenção de fraudar aquele licenciamento ambiental, ou se ele fez um erro absurdamente grosseiro, né? Ele entendeu que uma área de preservação permanente, por exemplo, não era uma APP, ou ele verificou uma vegetação de forma equivocada, de Mata Atlântica, alguma coisa do gênero, que era de fácil compreensão. Então, ou quando ele teve a intenção, obviamente ele teve o dolo, né? Ele teve a intenção, ele recebeu um benefício justamente por isso, então ele vai responder, neste caso, nos termos do artigo 60 da Lei Estadual, do Código Estadual de Meio Ambiente. Certo, senhoras e senhores, eu vou, considerando que eu já estou falando aqui há aproximadamente 35 minutos, né, e eu tinha um ponto de APP para falar, como eu tinha combinado com vocês, eu vou parar por aqui e depois a gente vai avaliar a possibilidade de fazer um webinar, um bate-papo especificamente sobre a questão das APPs. Nós vamos fazer na semana que vem um de fiscalização e depois vamos falando de outros temas. Só porque eu já estou falando há bastante tempo, eu acho que é interessante a gente poder debater, conversar, trocar experiências, né, dos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, tirar alguma dúvida que a gente possa se ajudar um e outro e não ficar só eu falando aqui o tempo inteiro, tá? Agradeço a atenção de todos, eu deixo aqui meus contatos para quem de alguma forma precisa, quiser mandar uma mensagem por WhatsApp, eu vou te mandar uma dúvida em particular, isso eu já estou acostumado, faço com meus alunos, não tem problema, a gente está de prontidão aqui para tentar ajudar a todos vocês. Deixa eu descompartilhar aqui a minha tela e vou falar aqui, vou dar a palavra aqui para todo mundo, né? Eu já vi aqui quem tiver interesse, né, em falar, por favor, fazer uma pergunta, fazer um questionamento, por favor, fiquem à vontade. Se ninguém tiver no momento se inscrever aqui, o Marcos Lima vai falar, eu já passo a palavra para ele, o Marcos que me dá a honra também de ouvir, Marcos, muito obrigado pela tua audiência aqui. O Marcos foi diretor do órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro, né? Foi diretor-presidente, o equivalente à FEPAM aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é um prazer aqui te ouvir, Marcos. Fica à vontade para dar tuas considerações. É o meu nome e telefone, né? Oi, Alexandre, obrigado. Você me pegou num horário aqui complicado que eu estou fechando uma compra. Passa a palavra para outra pessoa, depois eu falo com vocês, tá bom? Não, passo sim, não tem problema. Olha aqui, a Sandra faz uma pergunta, a Sandra Barbosa está me fazendo uma pergunta, é a Sandra, né? Sandra Barbosa, acho que né? Ela me pergunta se os municípios solicitam certidão de uso do solo e de viabilidade, segundo o artigo 17. E se isso fica dispensado? Sim, se essa exigência, né, isso a Cris sabe muito bem, né, a Cris escreveu um artigo sobre a exigência de certidão do solo, com base na Lei de Liberdade Econômica. Se essa exigência está sendo feita com base na resolução CONAMA 237, essa exigência é dispensada, o empreendedor pode pedir para que essa exigência não seja identificada. Então, se ela tem uma exigência prevista na lei municipal, bom, aí é outra questão, né? Para o licenciamento ambiental municipal, por exemplo. Agora, com base na Lei de Liberdade Econômica, a exigência ela deve ser feita com base em lei e não com base em resolução de conselho. É isso, né, Cris? Oi, Alexandre, repete, falhou o sinal aqui para mim. Desculpe, foi feita uma pergunta aqui, né, que é no sentido que aí eu achei interessante que tu pudesse comentar, que é a questão da certidão de uso do solo, né, que não são exigidas a partir da aprovação da Lei de Liberdade Econômica, se elas tiverem sido exigidas com base nos termos da resolução CONAMA 237, que a Lei de Liberdade Econômica determinou
que qualquer exigência em processos, todo tipo de processo, e nos ambientais, obviamente, só possam ser realizadas através de lei e não da resolução do CONAMA, no caso, né? Pois assim, a minha experiência é que os estados ainda estão, alguns municípios estão demorando, os estados principalmente, né, onde a maioria dos licenciamentos ocorre, estão demorando um pouquinho para admitir essa exigência, quer dizer, essa possibilidade aqui, né, essa dispensa da ocupação do solo. Mesmo antes da Lei de Liberdade Econômica, não sei se foi antes ou contemporânea à Lei de Liberdade Econômica, o Estado do Rio já fez uma alteração na legislação estadual, dispensando a exigência da certidão de uso e ocupação do solo. E a gente vê aqui, às vezes, no próprio órgão ambiental, nas superintendências, esse desconforto, esse pedido ainda da certidão de uso e ocupação do solo nos seus licenciamentos. Então, se a gente pensar só no âmbito interno, a gente está falando de uma coisa pequena em estado do Rio de Janeiro. Dentro, com uma norma estadual, a gente ainda tem esse desconforto, né? Essa diferença dentro de um único órgão ambiental, nas suas superintendências, a despeito da Lei da Liberdade Econômica trazer essa inovação, né? Trazer essa possibilidade, eu concordo, acho que não necessariamente precisa ser exigido. Claro que o aspecto locacional ele precisa ser verificado, mas não precisa ficar no pragmatismo daquela certidão de uso e ocupação do solo. É uma informação que é uma natureza declaratória. Você tem como aferir, você tem como demonstrar dentro do processo de licenciamento ambiental. Mas a gente ainda vai encontrar muita resistência, porque, de certa forma, em alguns casos, eu não posso dizer que são todos, mas quando a gente analisou esse tema, né, escrevendo para o livro da UBA, a gente observa que o município usa muito isso como uma forma de ter alguma ingerência no licenciamento. Então, seja solicitando estudos, né, específicos, seja impondo condicionantes, e a gente até chamava isso de uma participação, um licenciamento transverso, né? Então, na prática, eu acho que ainda vai ter alguma resistência para não exigência da certidão de uso e ocupação do solo, mas a gente já defende lá desde 2017 que é uma informação, assim, uma burocracia descabida no licenciamento, a gente sabe a instância, muita gente falando a respeito de uma coisa que era para ser simples, né? Porque é meramente declaratório. Exatamente. Não, perfeito, só para concluir. São essas as minhas colocações, Alexandre. Deu para escutar? Ótimo, obrigado, Cris. Se vocês quiserem, o artigo, né, Cris, ele está disponível, né? Ele está no Academia Edu, né? A gente botou o livro da UBA e quem pesquisar o livro ali, o link, não sei se a Cris... Tá na Academia, está no livro da UBA. Porque daí tem um pessoal aqui pedindo o link do teu artigo. Se tu quiser, se tu encontrar eu ele... mando. Peraí que eu vou achar aqui. Se encontrar e joga no chat aí que o pessoal está querendo. É um artigo muito bem escrito pela Cris. Tá? Pelo Cris e pelo Alexandre, um outro colega nosso aí. Muito interessante. É claro que ela foi dentro de uma outra visão. Depois a Lei de Liberdade Econômica veio ao encontro do que está defendido no artigo, né? No sentido de que não cabe essa exigência se não estiver prevista numa lei. Né? E aí a gente está falando uma resolução do CONAMA, né? Então, que é uma das grandes brigas em relação ao projeto de lei geral de licenciamento, é que todo o sistema de licenciamento ambiental nacional, entre aspas, está fundado em uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. E aí entram muitas normas estaduais, entram normas municipais na competência supletiva do órgão ambiental, e aí há uma confusão bem significativa. Marcos, agora te passo a palavra. Está liberado, né? Já comprou o carro novo, então tá beleza. Quem dera fosse o carro, meu amigo. Primeiro, pedir desculpas aí. Realmente, a gente está fazendo compras hoje online, né? Eu estou no meu 40º dia em casa sem sair do prédio. Então, hoje você depende muito das compras online. E aí eu estava aqui, assim, quando você fica rediscando várias vezes até conseguir o Hortifruti atender, e eles atenderam justamente na minha hora de falar. Então, eu falei assim, pô, comida tem que ser prioridade agora, mas enfim.
Obrigado aí, parabéns. Eu quero, assim, especificamente, eu dou muito valor a esses debates sobre licenciamento municipal. Né? Você, na minha apresentação aí, você falou que eu fui do órgão ambiental estadual, mas antes disso eu também já fui secretário municipal de meio ambiente há 20 anos atrás. Então, assim, eu peguei bem o início, né? Eu fui secretário de meio ambiente quando ainda não podia licenciar, né? Ou pelo menos era só com convênio, mas enfim. Então, eu sou um entusiasta, né, do licenciamento municipal. Estou vendo um colega aí também que trabalha no município de São Gonçalo, aí, o Sidney, que está fazendo uma aula comigo também. Isso aí. Enfim, eu acho que a gente deveria realmente fortalecer mais, né, os municípios. E aí, entrando no tema da pergunta / comentário que eu ia fazer, que é sobre o LAC, né, eu também acho que é muito interessante, né, que vários estados, né, estão regulamentando os seus licenciamentos chamados autodeclaratórios, né, até para poder pressionar a Câmara dos Deputados, porque eles estão lá com o PL que tem o autodeclaratório como sendo uma das coisas mais polêmicas, né, e eles estão demorando bastante. Quando eles forem votar isso e os estados já tiverem todos aprovados isso, e muitos municípios, vai ficar mais complicado eles negarem esse avanço, né, que no meu modo de ver é um avanço. Eu defendo muito o autodeclaratório, inclusive no estado do Rio, desde 2017 a gente já tinha isso para atividade de baixo impacto, tinha o nome de LAIS, mas enfim, já com aprovação pelo CONEMA e tudo. Mas o que eu queria dizer e perguntar, né, assim, porque eu peguei, acho que eu cheguei tipo uns 10 minutos atrasado, e é uma crítica que eu faço de modo geral para todos os entes que estão implantando o LAC, é que assim, seria muito importante que na implementação do autodeclaratório viesse também uma diretriz ou uma obrigação, alguma coordenada para o pós-licença, né? Porque o que acontece? Uma das grandes dificuldades de você convencer a sociedade do autodeclaratório é justamente porque as pessoas não confiam no empreendedor. Isso é o estado que a gente vive. Existe uma crise de confiança. Então, para dar uma segurança para a sociedade, seria importante que as legislações dissessem: olha, a gente vai dar o autodeclaratório, porém, nós vamos obrigar o nosso pós-licença a fazer uma vistoria, e não aleatória, mas uma vistoria, sim, específica de cada um que a gente der o autodeclaratório, num prazo X, do que seja 30 dias, 60 dias. Porque isso, no meu modo de ver, no debate lá em Brasília, que está faltando, porque assim, na minha concepção, seria sempre mais eficiente se a gente tratasse não de lei geral do licenciamento, mas uma lei geral do controle ambiental que envolvesse licenciamento e pós-licença, porque aí fica mais fácil você convencer, né, o pós-licença. Então, aqui também no Estado do Rio foi feita uma lei nova com a criação do autodeclaratório. Enfim, eu tenho algumas críticas. Uma delas é essa, não ter sido prevista uma obrigação de fiscalização, está propondo uma fiscalização aleatória. Aí eu acho que isso dificulta o convencimento do autodeclaratório. Mas eu pergunto, né, porque como eu não assisti tudo, até onde a parte que eu assisti eu não vi você falar. Pergunto se tem ou se existe pelo menos uma possibilidade de se ter um dispositivo qualquer, né, vinculado à questão do autodeclaratório e dando uma obrigação para o órgão ambiental fiscalizar assim num prazo razoável, porque a gente sabe que os nossos pós-licenças não funcionam praticamente em lugar nenhum, né? Fiscalização de condicionante, isso a gente sabe que é um sonho por enquanto, mas já que a gente está tentando empurrar, né, goela abaixo essa história do autodeclaratório, eu vejo com muita importância essa questão de vincular o pós-licença. Eu não sei o que você teria a dizer sobre isso aí. Eu concordo plenamente contigo, Marcos, e até no sentido de que tu está me comentando, né, que a sociedade ela tem um receio, né, e até o Gilberto, que é lá do município de Serra, no Espírito Santo, que é um município que já tem lá, que ele foi lá no município de Serra, no Espírito Santo, foi um dos precursores, né, na instituição da licença ambiental e adesão e compromisso. Ele comenta ali, ó, as próprias empresas têm receio de estarem descumprindo a legislação na adesão da licença ambiental por compromisso, né? Porque elas têm medo, né? Porque eu devo estar fazendo alguma coisa errada, né? Tá muito fácil isso, né? Eu não estou acostumado com tanta facilidade de receber isso de forma automática. Eu perguntei isso também para o Valtric, o Alexandre Valtric, que foi diretor
presidente da Fátima, Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, né, como é que foi o pós-licença dele, como é que foi essa transição, né, para um setor específico que eles têm lá, especialmente a questão de criação de aves, se eu não me engano. Como é que foi a questão do pós-licença? Ele falou, olha, é um processo que ainda está se consolidando. As próprias empresas, da mesma forma, muitas vezes elas não optam por fazer o LAC, porque elas querem a chancela do órgão ambiental. Elas querem que o órgão ambiental dê aquele carimbo e diga, olha, tá aqui, eu te fiz a vistoria, eu fiz a conferência, né? O próprio técnico ou consultor técnico, ele acaba aumentando a responsabilidade dele, porque o ART, né, a anotação de responsabilidade técnica dele acaba tendo um valor mais significativo, né, chancela a licença ambiental. Então, olha, Marcos, eu estou falando aqui de licenciamento ambiental, mas eu sempre me envolvi muito, até tem um livro escrito sobre o tema que é de fiscalização ambiental. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso é uma coisa que eu já falei, já debati contigo. A gente tem que tirar peso do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele acabou se tornando um procedimento muito burocrático, né? Ele era um licenciamento para atividades industriais e de impacto, e a coisa foi abrandando para tudo, né? Como eu falei, o exemplo de Porto Alegre, aqui não sei se tu pegou, a gente começou, e o estado do Rio Grande do Sul começou a licenciar creche, padaria, academia, um monte de coisa que não precisa de licenciamento. Ou seja, tu banaliza o instrumento. Para quê? Muitas vezes, né, o que foi o objetivo na época da resolução, o Rafael, que está da FEPAM, ele pode também dar o relato dele, e eu falo isso na visão dos municípios do interior, o pessoal queria a taxa de licenciamento. Pessoal, eu vou arrecadar mais, né, eu vou ter todas as atividades à disposição, eu posso arrecadar e vou fazer um licenciamento, eu vou taxar todo mundo, o que é um equívoco, né, um equívoco querer licenciar. E agora, o Estado do Rio Grande do Sul está num caminho inverso, indicando várias atividades como não incidentes. Tu tem muitas atividades que foram consideradas não incidentes, e o sistema ambiental, de licenciamento ambiental municipal, está se sentindo um pouco perdido, né? Porque não sabe como é que eu vou fiscalizar sem a licença, né? Sendo que existem uma série de normas, se a pessoa destinar resíduos em local inadequado ou sem cumprir as normas da legislação, ela pode ser autuada, né, independente de ter licença ou não. Se ela construir em local inadequado, tendo licença ou não, ela vai ser autuada de qualquer forma. Então, eu sou um defensor do pós-licença, acho que a gente precisa sistematizar melhor. O licenciamento já também, falta sistematização, mas o pós-licença, sem dúvida nenhuma, a gente tinha que ter um aumento do poder de fiscalização, né? Não no sentido só fiscalização para multar, né? Fiscalização para educar, né? Para as pessoas poderem adequar os seus empreendimentos, né? E terem algum tipo de situação nova. A gente tem que repensar esse modelo de processo administrativo, né? De autuação, de pura autuação, pensar em modelos diferentes, né? O Estado de Minas Gerais tem um projeto piloto lá que integra a resolução dos conflitos ambientais das esferas penal, administrativa e civil, tudo num processo só, né, que a pessoa faz isso e ganha descontos para realizar esses procedimentos, talvez seja uma medida interessante. Eu não tenho ainda uma solução para isso, mas eu concordo contigo, a sistematização do pós-licença, ela vai, e a confiança de todos nesse sistema vai melhorar bastante, eu acredito, para que o órgão ambiental possa focar no que efetivamente impacta, né? Aí ele vai ter que fazer o licenciamento ambiental do empreendimento de mineração, da barragem de mineração lá em Mariana, lá em Brumadinho, ele vai ter um cuidado maior do que ficar cuidando da padaria, da pizzaria da academia, né? Que não precisa tanto cuidado assim, vamos dizer, né? É por aí. Obrigado, Alexandre. Só para aproveitar aí o restinho do microfone para dar um alô para minha amiga Cristiane Jacu, a doutora Cristiane, que também é uma grande batalhadora do direito ambiental aqui no estado do Rio. Já fez alguns trabalhos também sobre essa questão do decreto novo aqui. Enfim, a gente tem algumas divergências, mas as divergências são saudáveis e acho que a gente pode sempre evoluir. Mas só para
para fechar, né, assim, que a grande defesa, né, quando eu faço minhas palestras ou minhas aulas e eu falo sobre pós-licença, e como você falou, tirar o peso do licenciamento, eu acho que é um movimento que nós que estamos trabalhando na área devemos fazer sempre, né? É o seguinte, se você for parar para pensar, os danos ao meio ambiente, eles só acontecem ou depois que alguém tem licença e descumpriu uma condicionante ou descumpriu algum padrão, ou quando a pessoa não tem licença. Então, assim, é raro, né, pelo menos na minha experiência, você ter um problema que foi originado do licenciamento. É a minha experiência, mas eu acho que é um argumento interessante. Então, é por aí. Obrigado aí, dá o espaço para o pessoal também se manifestar. Não, obrigado, Marcos, pela tua participação, excelente, como sempre, né? E nesse sentido que tu fala, né? Quem quer fazer, quem quer burlar a legislação, faz com ou sem licença, né? Não vai ficar esperando ter a licença para fazer a degradação ou burlar o órgão ambiental. E muitas vezes a pessoa recebe licença e bota dentro da gaveta e não lê, né? Bota lá e não quer nem saber do que só eu recebi a licença. Muito bonito, né? Eu tenho 2 exemplos sobre isso muito interessantes. As licenças ambientais que eram dos postos de combustíveis que Porto Alegre fazia até 2016, as licenças tinham no mínimo 20 folhas, 20 laudas. E nós nos debatíamos com os técnicos, o pessoal não vai ler 20 folhas. Ninguém vai ler, né? Não tem a mínima condição, né, de se cumprir um licenciamento ambiental, por mais capacitado que você seja, vocês têm que ser mais concisos no licenciamento ambiental. Dito e feito, o nosso licenciamento ambiental de posto de combustível era tão burocrático e tão travado que o órgão ambiental estadual, a FEPAM, né, em 2016, ela chamou a competência dos postos de combustível e retomou o licenciamento ambiental dos postos de combustível. Então, o município acabou perdendo, digamos assim, essa delegação de competência que tinha para os postos de combustível. Em outro caso, em sentido totalmente oposto, né? Num caso que eu participei no estado de Maceió, quando eu estive no ano passado lá fazendo a defesa de uma grande empresa que fazia uma atividade de extração da salgema, né, que é uma atividade minerária, né, ainda que seja de uma forma mais simplificada, mas uma atividade de significativo impacto. A licença ambiental do órgão estadual de meio ambiente do estado de Alagoas era em uma página, era um diploma praticamente. A pessoa justamente a capa da licença era quase um diploma de conclusão de curso, né? E tinha 10 condicionantes escritas atrás dessa licença. Então era justamente para te botar num quadro e colocar na parede, né? E obviamente que a gente tem esses exemplos, né? Tanto o exagero positivo de tu ter tanta tecnicidade dentro da licença, como o exagero negativo de tu não ter absolutamente nada. Então a gente tem que encontrar o meio termo, né? Especialmente nesse tipo de atividade, não nas atividades mais costumeiras como a gente está vendo. Pessoal, mais alguém quer tirar uma dúvida, uma pergunta? Fiquem à vontade, aproveitem que tem várias pessoas aqui que têm experiência e capacidade para responder. Depois não digo que eu não avisei. Permite participação aí, Alexandre, Rafael? Com certeza, Rafael. Você estava estranhando que não tinha falado nada ainda. Não, então, algumas atividades domésticas que estão ainda nos atrapalhando, interferindo um pouco, né? Agora eu estou com uma carne aqui esperando para ser cortada. Beleza. Mas, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, que está falando aí para nós, um baita de um assunto. Cada vez mais a gente tem incentivo de fazer o licenciamento ir para os municípios, né? Eu sempre digo que é uma divisão de tarefas, uma divisão de forças entre IBAMA, órgãos ambientais do Estado e os municípios. Cada um tem suas dimensões, cada um tem suas capacidades de atendimento, e muitos empreendimentos acabam fugindo muito do escopo dos órgãos maiores quando eles estão olhando para atividades pequenas, né? Falou muito bem agora de situações de mercados, academias, farmácias, que isso aí tudo tinha licenciamento e agora está cada vez mais deixando de ter. E imagina que antigamente era licenciado pelo Estado e até pela União. Como é que ia se fazer uma coisa nesse sentido? Quando comentou do PL de 2004, está trazendo também algumas informações que são muito importantes. Eu acho que o Marcos falou também muito bem.
da situação do pós-licença. Eu sou já um defensor cada vez mais de que a gente tenha menos atividades vinculadas ao licenciamento, menos energia gasta para licenciar e muito mais energia gasta, né, investida para fazer fiscalização. Estar em campo acompanhando como as atividades estão sendo feitas. Então eu sou um defensor assim de carteirinha da LAC, licença de adesão em compromisso, licença ambiental por compromisso, como tem sido chamada aqui no Rio Grande do Sul, e que a gente tenha um investimento cada vez maior na fiscalização. Isso vai ser bom para os municípios também. E como tu bem colocou, não com a intenção de fazer a multa, não com a intenção de fazer uma punição, uma sanção, mas principalmente para estar presente para forçar uma educação. Eu acho que essa tem que ser a linha principal. Os municípios realmente, tu me citou no início, um pouco mais para trás, os municípios muitas vezes queriam fazer o licenciamento para ter arrecadação, fazer a licença de qualquer forma, inclusive algumas palestras, eu fiz lá em Ouro Preto, o Thiago Nascimento esteve presente, foi um evento para a dissertação dele também, onde eu falei que a gente já tinha no estado 300 e poucos municípios que tinham sido habilitados ainda pelo CONSEMA na época, né? E que depois, com a Lei Complementar 140, a gente está hoje com 491 municípios licenciando, apenas 6 não fazem. Eu sempre digo, a gente tem um bom volume de municípios licenciando, porém não fazemos ideia da qualidade desse licenciamento. E o licenciamento mal feito vai ser pior ainda, né? A gente fica pior com a emenda do que com o soneto. Então, a nossa ação tem que ser muito mais em garantir que as empresas, que as instalações, que os empreendimentos em geral tenham a possibilidade de funcionar e que a gente esteja lá presente o tempo todo fazendo isso. E o município ele está dentro do empreendimento, possivelmente, praticamente. Ele está ali a poucos metros, a poucos minutos de deslocamento da sua sede, do seu órgão ambiental, de onde a coisa está acontecendo. Enquanto o Estado, pegando o caso de Porto Alegre aqui, agora durante esse período de distanciamento, está com uma situação na cidade de Santa Rosa, para quem não conhece, ela fica 7 horas de carro de Porto Alegre, numa situação onde o município poderia fazer uma fiscalização a 5 minutos. E eu estou a 7 horas de carro de ida, outra 7 para retornar. Então a gente tem que usar essa força municipal para poder fazer realmente cada vez melhor o nosso atendimento e ter uma abrangência maior utilizando essa força. Parabéns novamente pelo evento. Valeu, obrigado, Rafael. Rafael, como eu disse, né, foi diretor técnico da FEPAM, é servidor do órgão estadual, né, trabalha lá, está lá dentro. Ele dá aulas, dá cursos de licenciamento ambiental também. É um cara e é muito bom também de não só conversar, a gente tem um ótimo relacionamento. Quem precisa na FEPAM falar com alguém que conhece, pode falar com o Rafael, né, porque ele também é extremamente acessível nisso. E eu acho que isso aí faz parte de um processo que a FEPAM também, de certa forma, né, mais recentemente, com a consolidação da municipalização e os outros órgãos, acho que vão acabar entendendo dessa integração entre os órgãos, né? Eu acho que mais antigamente, Rafael, e acredito que tu concorda comigo, né, existia um certo distanciamento, né, entre a FEPAM e os municípios. E mais recentemente, eu posso até, ali na época que tu era diretor técnico, né, na época eu estava na SMAN, ali em Porto Alegre, eu posso afirmar que ali, pelo menos naquele momento, existiu um movimento de integração, né? Existiu até em relação aos convênios de Mata Atlântica que a gente precisava para fazer os licenciamentos, a gente fez cursos integrados entre o Estado e o município, né? A resolução do CONSEMA atualmente, existem cursos realizados pelo órgão ambiental estadual e pelo órgão licenciador no sentido de integrar. Então, eu acho que houve um movimento no sentido de que todos estavam dentro do mesmo sistema, do CISNAMA, né, que está previsto lá de 1981, que a gente está dentro do mesmo sistema. E acredito que o Estado do Rio Grande do Sul, como precursor da municipalização do licenciamento, né, conseguiu, acho que agora estamos num momento, digamos assim, ímpar, né? Acho que passou todo aquele momento inicial, né, de entendimento do sistema e estamos evoluindo. Eu, pelo menos, de fora, né, agora do outro lado do balcão, tenho visto a evolução do sistema de licenciamento ambiental por conta de todo mundo, né? Estamos fazendo essa transição em relação a esse tipo novo de licenciamento, mas acredito que a gente está num caminho bem interessante e tu, com certeza,
faz parte disso aí já há bastante tempo. Beleza, acho que é bem isso, é a divisão de tarefas, né? A gente tem forças, né? Muitas forças, e tem que dividir essa força em cima da demanda que a gente tem. Acho que esse é o nosso trabalho. Beleza. Muito obrigado, Rafael. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Se não, o pessoal, eu sei que tá todo mundo querendo daqui a pouco almoçar, né? Tem que fazer as tarefas domésticas também. Vocês fiquem à vontade para fazer uma pergunta, senão eu vou convidar vocês, né, para a semana que vem nós vamos fazer um de fiscalização, porque quando eu fiz os assuntos, me saíram 2 linhas de pedidos, né? Uma sobre licenciamento e outra sobre fiscalização. Então, eu já vi até que uma colega aqui faz uma pergunta sobre o núcleo de conciliação. O Joaquim ali está falando sobre o núcleo de conciliação. Vamos marcar para a semana que vem, Joaquim, falar sobre fiscalização ambiental e essas mudanças aí, núcleo de conciliação, a possibilidade de simplificação também nos processos de fiscalização ambiental. Então, a gente teve muita pergunta sobre fiscalização. Então, vamos tentar, semana que vem, focar, fazer esse recorte específico na fiscalização ambiental. O pessoal do grupo de WhatsApp acha que seria melhor fora do horário expediente. Vamos pensar nisso. Eu talvez seja, para alguns é bom, para outros é ruim, né, Sandra? Eu não sei te dizer exatamente qual o melhor, porque daí o pessoal está fora do expediente e aí está envolvido com a família, com os filhos, né, com o cachorro, com a janta. Eu não sei exatamente qual é o melhor. Nós temos feito os eventos, os webinários da UBA, todos às 5 da tarde, tem funcionado relativamente bem, né? E de qualquer forma, eu vou disponibilizar depois a gravação aí para quem tiver interesse, para quem quiser ouvir aí o comentário de todo mundo. Tá, senhoras e senhores? Agradeço enormemente a audiência. O Marcos quer falar o último pitaco aí. Fala, Marcos. Último pitaco, só para fazer um comercialzinho. Eu estou oferecendo aí gratuitamente um curso de Direito e Gestão Ambiental básico, tá? Para quem só para quem está em quarentena. E aí, se vocês puderem divulgar, depois é só procurar lá no meu LinkedIn, enfim, no Instagram, tá bom? Está sendo uma experiência muito bacana. Só para quem está em quarentena, né, Marcos? É gratuito para quem está em quarentena. Quem não estiver em quarentena e quiser pagar, também não tem problema. Mas, assim, é um curso básico, assim, não é necessariamente esse nosso público aqui, é um público já bem informado. Eu estou falando, assim, se quem tiver, quiser divulgar, tiver pessoas conhecidas que estão em casa e estão precisando de distração, tá? A gente dá aula de Direito e Gestão Ambiental e faz algumas piadas também aí para distrair o pessoal, enfim. Está sendo uma experiência boa, tá? Tenho feito isso aí todas as tardes. Beleza. Obrigado, desculpa aí. Se tu tiver o link ali, manda. Senão vocês procurem Marcos Almeida Lima, né? Marcos de Almeida Lima. Marcos Lima Ambiental. Marcos Lima Ambiental é onde vocês me acham, na maioria dos lugares. Na internet, ali é fácil de encontrar. No LinkedIn vocês acham ali ele bem tranquilo, né? E semana que vem a gente, então, beleza, vou marcar, vamos verificar o horário, mas a princípio eu vou tentar manter esse horário aqui para a gente consolidar. Agradeço enormemente a audiência e a participação de todos vocês. A Cris quer falar? Desculpa, Cris. Alexandre, eu fui lá, a certidão de ocupação do solo eu não subi ainda, mas eu estou subindo agora, vou subir agora à tarde, vou deixar o link do academia.edu, do meu academia.edu, e aí acha o link, subo daqui a pouquinho, na parte da tarde já deve estar lá. Então, dá só 1 minuto para eu poder botar o link aqui do academia.edu. Não tem problema, pode botar. E hoje, né? Amanhã, né, Cris? Amanhã tem a live lá da Escola Superior de Advocacia. A Cris é diretora da Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro. Faz o convite aí, Cris. Pois é, a ESA, eu assumi a coordenação de direito ambiental aqui da ESA, do Rio, e em períodos de quarentena, normalmente as atividades da ESA são palestras presenciais e cursos presenciais, mas a gente já assumiu no meio, e logo depois veio a quarentena, então estamos com
uma proposta um pouquinho diferente. Os cursos online devem começar a partir de maio, esse mês ainda, no máximo junho. Mas a gente está com eventos periódicos. São 2 séries, que é o Direito Ambiental em Debate. O nosso primeiro amanhã, na verdade, ele teria sido há 15 dias atrás, mas a gente teve um problema técnico, então vamos estar fazendo amanhã. E o Paulo vai falar do direito ambiental na prática, que eu até brinquei com ele quando eu fiz o convite. Falei, vai ser a história do direito ambiental contada em primeira pessoa, né? Que ele tem uma experiência riquíssima para a gente. Aí, esse tema bem aberto, acho que vai caber aí várias perguntas e várias abordagens. Então, vai ser pelo YouTube da ESA, da ESA OAB-RJ. E também, com frequência, a gente está fazendo, né, a outra série, que é o Diálogo com o Autor. Começamos com o Talden na semana passada, falando sobre o livro de licenciamento ambiental. E essa ideia do diálogo com o autor, o próximo vai ser com o Delton, e você já está na fila também, tá, Alexandre? Fazendo contato aqui, fazendo convite aqui em público. Se prepare que vai chegar em breve. E a proposta do diálogo com o autor, eu brinco, que é conhecer um pouquinho mais do que está no livro, né? Criador e criatura. A gente quer conhecer um pouco mais do autor, quer saber o que motivou o tema, aquelas coisas que não estão escritas no livro, mas também apresentando um pouquinho a obra para quem está chegando agora. Geralmente às terças e quartas, aí eu vou estar divulgando também nas redes sociais, vou estar passando para o Alexandre, você divulga para as pessoas que estão aqui, que eu estou conhecendo agora, mas essa é uma proposta bem legal que a gente vai estar levando aí periodicamente, quinzenalmente, através do YouTube da ESA. Muito bem. Obrigado, Cris, do Academia, eu já coloquei aqui, estou subindo o artigo daqui a pouquinho. Tá ali o link, ó, independente.academia.edu/Jacuzzi. Então, quem quiser o link desse artigo sobre certidão do solo, novamente agradeço imensamente a presença, a audiência, a participação de todos, né? Quando precisarem de alguma coisa, podem contar comigo para a gente debater e evoluir o nosso sistema de licenciamento, gestão, fiscalização ambiental. Certo, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo para todos e até mais. Tchau, tchau.